Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o eterno Deus nessa noite. Quero saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar nesta casa para trazer a poderosa palavra do Senhor nessa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Renato Trovão. Que Deus continue te abençoando, te usando neste ministério. Também quero agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Cristiano, que nos concedeu esta porta de milagres para estar aqui nessa noite. Quero agradecer a vida dele, da Valquíria, os seus filhos, também meu amigo presbítero Elias, também meu amigo evangelista Elicelmo. Que Deus abençoe as vossas vidas, um prazer revê-los. Tiago Ferreira, Lagoa Formosa, Deus continue te abençoando, te honrando neste ministério da palavra e do louvor. Deus também abençoe a cada obreira, a cada irmão, a cada missionária que está nesta tribuna, a cada pastor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, pois tenho a certeza que Deus está no controle. Quem está feliz de estar na casa do Senhor nessa noite, levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho do doutor Lucas, capítulo de número 6, verso de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 6. Verso de número 6. Eu tenho certeza que você não vai sair desta casa da mesma maneira que você entrou. Deus, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece até as suas lágrimas e decifra todas elas. Lucas capítulo de número 6, verso de número 6. Quem achou, levanta a mão e glorifica ao Eterno. Lucas capítulo 6, verso de número 6 nessa noite. Diz assim a epígrafe do texto: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, ou ressequida, ou seca, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graça porque Tu és o único que levanta o homem. Tu és o único, ó Pai, que faz milagres, ó Deus, e maravilhas no meio da sua igreja. Meu Deus, não há religião, não há placa de igreja, não há nada que mude a Tua autoridade, o Teu poder, porque quando o Senhor quer não há impedimento, quando o Senhor quer não há porta fechada, quando o Senhor quer não há enfermidade, porque quando o Senhor entra para mudar. Quando o Senhor entra para estabelecer. Quando o Senhor entra para fazer mudança. Quando o Senhor entra para levantar. Meu Deus, eu não sei como este irmão entrou e como esta irmã entrou, mas eu sei, ó Pai, que Tu tens a aljava e que Tu tens a espada que vai para a direita e para a esquerda, que abate, que levanta
levanta, que exalta e que humilha. Meu Deus, nessa noite eu apresento a minha irmã, o meu irmão. Levanta ele, fortalece ele, usa ela nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Meus amados e queridos irmãos, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito no decorrer desses dias, porque eu sei que a minha vinda aqui nesta cidade teve um propósito. Eu quero vos dizer nessa noite que nada acontece em vão na nossa vida. Eu quero te dizer nessa noite que tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, tudo é a permissão de Deus. Tudo é a vontade e a dádiva de Deus na vida daquele que o serve. Quando a gente começa a caminhar com Deus, Deus sempre nos dá uma direção. Deus sempre nos mostra um caminho para caminhar. E todo aquele que caminha com o Senhor, ele tem que entender e ela tem que compreender que no meio desta caminhada sempre vai ter alguns obstáculos. Sempre vai ter alguns oponentes grandes e pequenos para a gente enfrentar. Todos nós que aceitamos a Cristo um dia, temos que entender que as adversidades da nossa trajetória, elas vão nos moldar para algo melhor lá na frente. Eu quero te dizer nessa noite, que toda luta e toda adversidade, ela vem para nos moldar, porque toda luta, ela tem um propósito. Toda enfermidade, ela tem um propósito. Aquela porta que fechou, ela tem um propósito. E na palavra do Senhor nosso Deus, a qual nós lemos nessa noite, a qual vem nos dizer a respeito de um homem que tinha uma deficiência, que tinha um problema muito grave na sua mão direita. Isso nos mostra que Deus estava agindo na vida daquele homem através de um propósito. Dentro da Bíblia Sagrada, se você analisar desde Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus levantando homens, levantando jovens. Você vai ver Deus levantando mulheres, capacitando homens para um propósito. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu pensamento, eu não sei o que você orou na tua casa dizendo: Deus, eu vou lá. Eu não sei o que está passando na sua mente neste culto, mas entenda que tudo o que Deus planeja tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E quando Deus estabelece o propósito, não há porta fechada que não se abra. Quando Deus estabelece o propósito, não há enfermidade que Ele não cura. Quando Deus estabelece o propósito, não há depressão que não saia, não há angústia que não vá embora, não há tristeza que se retire. Por quê? Porque quando Deus ele entra em um propósito, Ele não entra para perder. Quando Deus ele entra num propósito, Ele entra para vencer. Quando Deus ele entra num propósito, Ele entra para abrir essa porta que se fechou. Quando Deus ele entra no propósito, Ele entra para te esquentar na presença de Deus. Sabe essa pessoa fria, gelada, que vem para a igreja e volta do mesmo jeito? É porque está fora do propósito. E Deus sempre tem que colocar essas pessoas dentro do propósito. Daniel, como que se chama esse propósito? Esse propósito se chama adversidade. Esse propósito se chama luta. Esse propósito se chama perseguição. Todo crente que é provado, todo crente que passa adversidade, ele entra dentro do propósito de Deus. Por quê? Porque a luta me leva a orar mais, a luta me leva a jejuar mais, a luta me leva a consagrar mais a minha vida. É por isso que Deus ele vai estabelecer um propósito na vida deste homem. Este homem sai da sua casa com o propósito de ir para o templo, para ir para uma sinagoga, mas na cabeça dele, na mente dele, ele não imaginaria que dentro da sinagoga estaria um homem diferente. Repita comigo: um homem diferente. Um homem que quando ele fala, o mar se cala. Um homem quando ele fala, o paralítico levanta. O homem quando ele fala, a lepra vai embora. O homem quando ele fala, aquele que estava coxo tem que se levantar.
levantar. É esse que estava naquele dia na sinagoga. É por isso que você veio aqui. Você veio com um propósito, mas na sua mente não passa nada daquilo que Deus possa fazer na tua vida. Talvez você está dizendo: eu vou lá, eu vou ver o que vai sair daquele pregador. Ele veio de Uberlândia. Mas eu quero te dizer que dentro de Patos de Minas tem pregadores usados por Deus, homens capacitados por Deus. Eu só estou aqui porque é um propósito, e todo propósito ela tem uma direção e tem uma meta. Ei, o porquê você veio na casa de Deus? Você veio para ver a roupa ou para ver o terno do irmão? Você veio para falar mal do pastor? Você veio para observar a igreja? Você está igual fariseu, observando a roupa, observando a igreja. Mas Deus está dizendo: eu quero tirar essa lepra que está na tua mente e no teu coração. O propósito de Cristo não era simplesmente observar os fariseus e dizer para eles que era lícito curar somente no sábado. Mas Jesus, ele veio não para abrogar a lei e nem para destruir a lei, mas ele veio para comprovar aquilo que foi dito por Deus desde o início, para mostrar para a nação de Israel que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus estava ligado no propósito. O diabo não sabia, mas Deus sabia, porque sempre Deus tem um plano, meu irmão, estabelecido na minha vida e na sua vida. Você só se assenta aqui, você só congrega aqui porque há um propósito. Talvez você não entenda. Você está aí no banco dizendo: meu Deus, o porquê está acontecendo isso na minha vida? Porque eu estou enfrentando certas adversidades na minha vida. Eu quero te dizer, é um propósito de Deus preparado na sua vida. Daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, talvez você não entenda, mas entenda que é um propósito de Deus. E quando esse propósito cumprir na tua vida, você vai ver a tua família sentado aqui, você vai ver a tua família adorando aqui, você vai ver a tua casa glorificando aqui. Há um propósito de Deus estabelecido dentro de mim e dentro de você. Quando eu vi essa peça aqui, eu lembrei quando eu aceitei Jesus. Porque as pessoas olhavam para mim e diziam: ele vem para a igreja para roubar o som da igreja. Porque Deus me tirou das drogas, do álcool. Você está vendo esse rapaz bonitinho aqui, mas você não tem noção de onde Deus arrancou. Deus arrancou da droga. Mas sabe aquele povinho frio da igreja que só vim para observar? Eu indo de madrugada, pastor, para a igreja orar para Deus ter misericórdia de mim e me libertar da maconha. Ei, e tinha um grupinho, sempre tem, né? Aquele grupinho que diz: não vai, não cresce. Ei, esse aí já era. Ei, pastor, toma cuidado, ele vem para roubar o som da igreja, toma cuidado, ele vai assaltar a igreja. Falou comigo, e eu ali de joelhos dobrados, orando: Deus, me levanta. O Senhor usou aquele homem para falar comigo: me levanta, tenha misericórdia de mim. A minha mãe fez campanha 3 anos no monte para me levantar de volta na presença de Deus, e o povo jogando pedra, dizendo: tá leproso, vem para roubar, vem para fazer. Mas Deus olhou a minha oração e disse: não, eu vou levantar esse moreno aí, eu vou erguer ele, eu vou usar ele. Sabe o que aconteceu com aqueles que estavam dizendo, meu irmão? Saiu da igreja, desviou, não aguentou a prova, não aguentou a pressão, desviou da igreja. A família inteira desviou. Por quê? Porque tocou na onde não era para tocar, porque falou que não era para falar. Ei, você está aqui porque há um propósito e uma presença de Deus que desce nesse ambiente aqui nessa noite. A presença de Deus, ela desce aqui nesse lugar. Eu estou contando esse testemunho para você entender que você é um propósito de Deus na terra. Talvez você não entenda: ah, mas será que Deus me chamou para passar luta? Será que Deus me chamou para viver numa cama de hospital, indo e voltando daquele hospital? Ei, o meu Deus manda lhe dizer: ei, atende o meu propósito, continua na posição que eu te coloquei, não murmura, não desista. Toda prova tem um fim e tem um começo, mas você está no começo e o fim dessa prova vai acabar e você vai ver. Porque as pessoas não acreditam no propósito.
Muitos cantavam aqui. Quantos você viram pregar aqui? Quantos você viram cantar aqui, pastor? E não estão mais aqui, porque saíram fora do propósito. O propósito de Cristo simplesmente era estabelecer o reino no coração da sua igreja, porque a igreja estava andando cativa, sem direção, sem a presença, sem Deus. E Deus olhou para a humanidade e viu que todos eram pecadores e disse: eu vou estabelecer o meu propósito. É por isso que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E você está nessa cadeirinha bonitinha aí, assentado, né? E me olhando aqui, e muitas das vezes você murmura: a cadeira está dura. Mas eu quero te dizer, duro foi carregar uma cruz pesada, duro foi ter as mãos furadas, os pés furados e chorando lágrimas de sangue, porque quando Cristo chorava, ele olhava para a igreja lá na frente e dizia: o meu povo vai estar me adorando lá na frente. Então eu tenho que viver este propósito, eu tenho que passar pela cruz. Só que tem muita gente que não quer passar por esse propósito. Quando Cristo fala que existe dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito, Jesus estava dizendo: se você entrar no meu propósito, você não vai entrar no caminho largo, você vai entrar no caminho estreito. Você vai carregar uma cruz pesada, você vai chegar dias que você vai pensar em sair de casa, em desistir da vida. É o propósito que te faz entristecer. Sabe aquela tristeza que você não entende e você diz: Deus, por quê? E Deus lá do céu olhando para baixo e cutucando Jesus, dizendo: ela não está entendendo a tristeza, mas ela está no propósito. Ela me aceitou, o nome dela está no meu livro, é propósito. Talvez você chora, você anda angustiada, você é alegre aqui dentro, mas lá fora, lá na sua casa, você não tem paz. Mas Deus está dizendo: aguenta mais um pouco esse propósito, porque quando ele começar a cumprir na tua vida, não há adversidade que te entristeça, não há luta que te pare, não há perseguição que te pare, porque quem está na tua vida é aquele que enviou o Consolador, o Espírito de Deus, para te levantar. A vida deste homem era um propósito. Um homem que estava leproso, a sua mão leprosa, um homem que estava passando uma adversidade. O médico Lucas vai dizer que era a mão direita. Quantos aqui não usam a mão direita para trabalhar? Quantos aqui não usam a mão direita para abrir a porta do seu carro, a porta da sua casa? Quando você vai lavar louça, mulher, você usa a mão direita e a mão esquerda, não é verdade? Então a mão direita é muito importante para o ser humano, é um membro muito importante, porque você utiliza ela para entrar e sair. Tudo que você for fazer, você levanta e ergue a mão direita. É por isso que o doutor Lucas vai falar que era a mão direita, a mão de apoio, a mão da prosperidade, a mão da conquista. Ei, é por isso que tem muita gente dentro da igreja que está leproso, não conquista nada, não vai para frente. Por quê? Porque existe uma lepra no mundo espiritual que está te travando de entrar naquela presença e naquela porta que Deus preparou para a sua vida. Porque tem crente que diz: vai abrir, a porta até abre, missionária, mas quando ele chega no dia a porta fecha. Aí ele diz: é o diabo, né? Não, é a lepra. Tem muita lepra atingindo muito crente no tempo em que nós estamos adorando a Deus. Crente que chega na igreja leproso, ele entra e sai do mesmo jeito. Crente que não consegue ter amor ao seu próximo, é o que? É lepra, porque a lepra está dominando tudo, não consegue mais fazer aquilo que fazia. Quando aceitou Jesus, vinha para a igreja, era 6 horas da tarde orar. Depois que a lepra pregou, não consegue chegar mais cedo na igreja. Por quê? Porque está leproso, o mundo está contaminando, o mundo começou a tomar lugar daquilo que era de Deus, daquilo que era do Espírito. E o Espírito Santo me disse: você não saiu de Uberlândia em vão. Hoje essa lepra vai embora, hoje toda tristeza vai embora, essa angústia vai embora. Irmão, você não está entendendo, essa luta vai sair da tua vida. Só que Deus, ele prova através dos propósitos. Quando Moisés, ele entra no propósito de Deus, indo para o Egito, saindo do Egito através de uma perseguição por ter matado um egípcio, indo para a terra de Midian,
ele vai ter um propósito de encontrar com Deus. Ele vai entrar em um propósito que ele nunca imaginaria na sua vida. Quando ele sobe o monte, pastoreando ovelha, e ele vê uma sarça pegando fogo, ele vai observar e ver a glória de um Deus tão grande, que vai fazer ele entrar no propósito. No capítulo 4, vem de Bíblia comigo, Êxodo capítulo 4, eu quero te fazer entender algumas verdades da Bíblia. Êxodo capítulo 4, verso de número 2 diz assim: e o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? Você viu o quanto é importante a mão? E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? Deus faz uma pergunta. E ele disse: uma vara, ferramenta. No verso 3 ele diz: e ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende o quê? A mão. Olha o outro propósito. Por que Deus vai falar mão? Porque a mão é o único membro de uma ferramenta poderosa daquele que está na presença de Deus. Quando você vai orar para o enfermo, você estende a mão. Quando você vai profetizar, você levanta a mão. Quando você chega num ambiente onde tem adoração e você sente a glória de Deus, você vai levantar a mão para agradecer a Deus. No verso de número 4: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Aí no versículo 5 e 6 diz assim: para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Quando ele coloca a mão sai leprosa. E quando Deus manda ele retornar a mão no peito, a mão sai sã, sadia, como a mão de uma criança. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Que é um propósito de Deus estabelecido através de ti. E esse propósito só vai cumprir quando você entender que a sua vida é uma ferramenta na mão de Deus. Talvez você está murmurando da vida, dizendo: eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, nada dá certo para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: na tua mão tem uma autoridade de Deus, na tua mão tem um poder do Espírito. E esse Espírito Santo, ele vai te usar, te capacitar para levantar aquele que está caído e para tirar aquele que está no mundo das garras do diabo. Você é uma ferramenta de Deus, e talvez você não saiba. Você está querendo ver a glória de Deus de uma forma diferente, e Deus está dizendo: você é uma ferramenta na minha mão. Começa a compreender, a entender, porque quando você entender o propósito, que você é uma ferramenta na minha mão, aí você vai ver o que eu irei fazer na tua casa, aí você vai ver o que eu irei fazer na faculdade, aí você vai ver o que eu irei fazer no trabalho, aí você vai ver o que eu irei fazer no meio dos teus amigos. É Deus, irmão. Deus quer te usar, quer te capacitar. É Deus. O poder de Deus está nas suas mãos. A unção que você precisa está nas suas mãos. A autoridade do Espírito Santo não está só na mão do pastor. A autoridade do Espírito Santo não só está na mão daquele que se assenta aqui em cima, não. A unção de Deus e o poder de Deus está na sua mão.
Talvez você está dizendo: a porta fechou, mas a autoridade está na sua mão. Você tem que profetizar, erguer a sua mão e dizer: Deus, eu não aceito o diabo roubar. Deus, eu não aceito o diabo tomar. Deus, essa lepra vai sair. A partir de hoje, aquilo que não dava fruto vai dar fruto. Quer uma prova disso? Que a mão é tão poderosa? Vem comigo de Bíblia. Êxodo capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na onde? Na minha mão. Entenda o propósito de Deus na vida daquele que entende aquilo que Deus tem na sua vida. Entenda que na sua mão tem um poder muito grande. Talvez você está dizendo: Deus só usa fulano, Deus só usa ciclano. Eu queria ser usado, eu queria ser usada. Entenda que o meu Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o bonitinho, Ele não escolhe simplesmente aquele que está todo empolgadinho, não. O meu Deus escolhe quem Ele quer, capacita quem Ele quer. Ele escolhe o grande, escolhe o pequeno, escolhe o branco, escolhe o negro. Ele levanta quem Ele quer, escolhe quem Ele quer, meu irmão. E diz assim a palavra do Senhor: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Você está entendendo o quanto a sua mão é importante? Enquanto a sua mão estiver erguida, você vence. Enquanto a tua mão estiver erguida, Deus te capacita. Enquanto a tua mão estiver erguida, Deus abre a porta. Enquanto a tua mão estiver erguida, Deus salva almas. Enquanto a tua mão estiver erguida, Deus Ele te usa. Então erga as tuas mãos nessa noite e glorifica aquele que te chamou. Nas suas mãos tem um poder, minha irmã. Porém a gente fica sem entender o propósito de Deus. Porque quando a gente olha para algumas pessoas na Bíblia, a gente fica abismado. Porque nós estamos vivendo numa era de tão grande tecnologia que os crentes estão mudando e estão dizendo dentro da igreja que o nosso Deus também está mudando. E o nosso Deus, Ele nunca mudou. Ele permanece o mesmo desde a criação do mundo até o tempo em que nós estamos vivendo. Mas esse propósito, existe algumas verdades que a gente tem que se colocar em uma certa posição, para que tudo isso que eu falei aqui, da parte do Espírito, se cumpra na sua vida. Porque não é simplesmente eu aceitar Jesus e dizer eu já estou vivendo o propósito, não. Nós devemos estar em uma posição em que Deus queira. Vem comigo de Bíblia, abra sua Bíblia, vamos lá no texto em que nós lemos nessa noite. Eu quero que você saia daqui hoje pensando. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, verso 6. Lucas capítulo 6, verso 8 diz assim: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. Você veio para a casa de Deus, certo? Aquele leproso, ele deu o primeiro passo. Para quê? Para entrar na sinagoga. E a sinagoga não era como as igrejas de hoje. A sinagoga ela é redonda, e o preletor tem que ficar no meio. Jesus ele estava no meio pregando para aquelas pessoas que estavam na sinagoga. E todo o propósito de Deus,
onde Cristo está, Cristo sempre ele vai requerer das pessoas uma posição. É por isso que Jesus ele vai chamar o jovem e ele vai se levantar, e Jesus chama ele para o meio. Se você olhar na Bíblia Sagrada, Deus sempre vai falar com o homem primeiro, pedindo para que ele se levante. Deus ele não fala com quem está caído. Deus ele não fala com quem está dormindo. Não. Quem está esquecido, frio, não. Antes de Deus fazer um milagre, ele vai pedir para que nós se levantamos. Deus ele não faz milagres simplesmente porque ele é Deus, não. Primeiro Deus ele quer ver a nossa atitude. Eu nunca vi um milagre sem atitudes. Porque existem pessoas que querem milagres, viver milagres, contar milagres, mas não têm atitude para entender e compreender que se a atitude dele estiver na condição, Deus irá fazer o milagre. Quer uma prova disso? Ezequiel. O Espírito Santo de Deus me leva lá em Ezequiel, irmão, para você entender o que Deus faz. Quer ver uma prova disso? Ezequiel capítulo de número 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel estava cativo na Babilônia, sem sentir a presença de Deus, estava acomodado. E a voz de Deus vai entrar lá no quarto de Ezequiel: levanta-te, porque eu falarei contigo. Está uma prova de que Deus ele sempre ele quer ver o seu povo de pé. Porque quando eu estou de pé, eu estou na condição de ouvir a voz de Deus. Quando eu estou de pé, eu estou na condição de entender o propósito de Deus. Quando eu estou de pé, eu entendo que tudo que eu estou enfrentando simplesmente é um momento passageiro. Mas quando eu fico em pé, eu tenho que caminhar, porque Deus ele sempre vai chamar você para o meio. Daniel, me prova isso na Bíblia. Ezequiel 37. Olha só o que Deus faz com Ezequiel. Eu falo isso porque tem muito crente dentro da igreja enganado. Ele está de pé, mas ele não consegue entender a realidade daquilo que Deus está querendo com ele. E ele está de pé, ouvindo a voz de Deus, mas não está entendendo. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs na onde? No meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Deus colocou Ezequiel no meio de um vale. Talvez a tua prova, o teu vale está muito grande, e Deus está dizendo: eu quero você aí no meio, porque você vai viver uma experiência comigo. E você está murmurando, dizendo: Deus, por quê? Esse vale está grande, esse vale não passa. O Senhor me levantou e agora me fez caminhar no meio desse vale. Por quê? Por quê? E Deus está dizendo: é no meio deste vale que eu tenho um propósito, é no meio desta prova que eu tenho um propósito, é no meio dessa adversidade e desse problema que te incomoda que eu tenho um propósito. O seu vale eu não conheço, mas o meu Deus conhece. Você não precisa gritar e dizer: Daniel, meu vale é este, o meu problema é muito grave, é muito grande, mas eu não sei como sair deste vale. Eu quero te entender que quando eu entro no vale, ou
eu entro por duas causas: ou eu entro com Deus, ou eu entro pelas minhas próprias mãos. Existe duas diferenças de eu querer entrar numa prova quando Deus me leva nela, e existe aquela prova que quando eu procuro ela. Você está entendendo? Existem problemas que o crente procura, mas existem vales e decepções que Deus te coloca lá. Existem adversidades que Deus te põe lá. Só que o tempo não é do homem, o tempo está nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele não está num tempo, nós estamos num tempo. É por isso que Deus não envelhece. É por isso que Deus, Ele não morre. Por quê? Porque Ele é eterno. Então não existe tempo para Deus. Não existe tempo, noite ou dia para Deus, não. Porque no mundo em que Deus está, é dia eternamente. Aonde existe uma glória, uma luz que clareia, uma lâmpada eternamente. Mas no nosso tempo, a gente cresce, a gente envelhece e a gente morre. É por isso que existem vales que a gente entra, porque a gente está sem falta de sabedoria. Existem problemas, meu irmão, que a gente entra porque a gente não vigiou. E o Espírito Santo está dizendo: tem provas que você entra que eu estou contigo, mas tem adversidades que você entra sozinho. Quando eu entro numa prova aonde Deus não está, eu só vejo treva, tristeza e angústia. Mas quando Deus me leva no vale, eu estou escutando a voz dele no vale. Há uma diferença, porque quando eu procuro a prova, eu não escuto nada, eu ando sem direção. Mas minha irmã, quando Deus coloca, Deus, Ele sabe o que está fazendo. É por isso que Deus vai dizer para Ezequiel aqui, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meu irmão, você não está entendendo. É Deus que nos coloca no meio da prova. É Deus que nos coloca no meio da adversidade. Ei, já viu aquela prova que não passa? E Deus está dizendo: eu sou contigo. Aonde você pisar eu vou. Eu estou contigo. É muito bom, é muito gostoso. Eu estou no vale, mas Deus está contigo. A porta fechou, mas Deus está contigo. Eu estou enfermo, mas Deus está comigo. Alabracere bicandarás, alamantiu e decanturiei calamanaia. Daniel, Cristo passou por essa adversidade, passou. Cristo, quando ele carrega a cruz, caminhando em pedras pontiagudas, aonde a carne do seu joelho ia se abrindo, os chicotes iam arrancando pedaços de carne das suas costas. E aquela lágrima e o sangue corria dentro de Jerusalém, chegando no monte chamado Caveira. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Ao lado direito dele tinha um homem, do outro lado esquerdo tinha outro homem. E Jesus estava na onde? Na onde? No meio. Jesus estava dentro do propósito, no meio. Jesus morreu entre ladrões e salteadores, no meio. Jesus estava no meio. Eu estava orando essa tarde na casa do presbítero Cristiano. Eu entrei dentro do quarto e o Espírito Santo foi falando comigo. Sabe por que muito crente não consegue ver as promessas se cumprir? Porque em vez dele ficar no meio, ele para. Ele não consegue, ele se levanta, mas ele não consegue caminhar para o meio. Se Jesus ele fosse ouvir os fariseus, saduceus da época, se Jesus fosse dar ouvido para os doutores da lei da época que queria ser melhor do que ele iria parar o seu ministério, não ia levantar nenhum apóstolo, nenhum discípulo, e o plano iria se findar. Mas Jesus, quando ele nasce numa manjedoura, perseguido, ele já nasce com propósito.
Quando Jesus curava e caminhava, Jesus já olhava para a cruz, irmão. Talvez você vê na Bíblia Jesus curando, se alegrando com os discípulos, mas Jesus estava olhando lá na frente o que estava esperando ele. Talvez você vê na Bíblia Jesus sorrindo, ou talvez você já viu até um filme de Jesus sentado numa pedra, conversando com as crianças, conversando com todos em sua volta, se alegrando, sorrindo. Só que dentro do coração de Jesus, Jesus olhava lá para a cruz, lá no meio. Quando a gente aceita Jesus, você tem que entender que você tem que olhar lá na frente. Sabe por que você perdeu a unção de Deus? Porque você parou de olhar lá na frente, lá no meio. Quando os sacerdotes iam oferecer o sacrifício no templo, eles ficavam no meio, no santo dos santos, aonde a fumaça descia e a glória de Deus era se manifestada. Jesus, ele morreu no meio. O propósito de Jesus na sua vida ainda está de pé. O meu Deus ainda, ele é poderoso para te levantar. Talvez você está dizendo: nunca mais eu vou ser como eu era, nunca mais eu vou sentir o que eu sentia, nunca mais eu vou cantar como eu cantava, nunca mais eu vou adorar como eu adorava. Mas eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite e vir para o meio, porque é no meio que a presença de Deus está, é no meio que a glória de Deus está, é no meio que a cura que você precisa estar, é no meio. Pegue na mão do irmão que está do seu lado nessa noite. Outro negócio que eu entendo é que aquele homem leproso, ele entra dentro da sinagoga. Preste atenção aqui para você entender o que Deus está falando nessa noite. Quando aquele homem entra na sinagoga, pelo fato dele ter a sua mão leprosa, talvez ele enfaixou a sua mão e todas as vezes ele dava alguma desculpa, dizendo: eu cortei minha mão porque eu estava trabalhando na roça. Eu cortei em casa minha mão com a faca, por isso que está enfaixada. E a Bíblia diz que para um leproso, quando ele descobria que tinha uma lepra, ele teria que ser afastado da cidade e ir para um lugar chamado leprosário, aonde tinha vários leprosos ali, afastados da sociedade. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, eu daria: escondidos em Deus. Mas eu vejo um homem dentro de um templo escondido. Talvez no último banco da sinagoga ele se assenta e ele começa a observar o mestre falar. E o interessante é que Jesus, ele olha em seu redor e ele começa a observar todos que estão ali. A mão daquele homem estava escondida. Sabe o que eu entendo aqui também? Que existia duas lepras naquele lugar. Uma lepra no exterior, na vida daquele homem, e uma lepra no interior, na vida dos fariseus. Enquanto os fariseus estavam preocupados com o sábado, enquanto os fariseus estavam preocupados em santificar somente no sábado, Jesus estava olhando: eu quero arrancar esta lepra. De uma lepra que agia dentro, mas a lepra daquele homem era por fora. Há duas diferenças, porque aquele homem, ele estava com a lepra na carne, e aquele homem estava procurando refúgio. Aquele homem estava procurando uma cura. Aquele homem, quando ele sai da casa dele, ele não sai para vir para a igreja à toa, não. Talvez o propósito na vida daquele homem que ele fez com Deus foi tão grande, presbítero Cristiano, que ele disse: eu vou vencer o meu propósito indo para o templo.
Eu podia ir até o sacerdote e ele analisar minha lepra e me afastar do templo e me levar para o leprosário, ser esquecido da sociedade. Mas ele resolve esconder a sua lepra. Ele vai para o templo, ele vai adorar a Deus. Todos os sábados mudava uma página, um capítulo na Torá. E todos os sábados talvez ele estava lá observando. Mas Jesus vê ele. Em meio ao caos e ao problema que existia no meio daquela multidão, porque eles queriam afrontar a Jesus, tinha um homem leproso que estava caminhando com um propósito. É por isso que Jesus o vê e chama ele e fala para ele se levantar. Quando Jesus fala para ele se levantar, é porque ele estava sentado, escondido. Jesus, levanta. E aquele homem, ele caminha com a sua mão escondida, passando perto daqueles homens. Talvez as pessoas que estavam ali olharam: o que vai sair daí? O que vai acontecer aí? E Jesus novamente diz: estende. Jesus pede para ele mostrar o problema dele. Jesus, ele pede para ele mostrar aonde estava o problema. Sabe por que muitas das vezes Deus, ele não resolve o seu problema? Porque você tem vergonha de mostrar o seu problema para Deus. E você está dizendo: eu vou adorar, mas eu não vou mostrar para Deus o meu problema. Eu vou pregar, mas eu não vou mostrar para Deus o meu problema. Eu vou subir o monte, mas eu não vou mostrar para Deus o meu problema. Eu vou evangelizar, mas eu não vou mostrar para Deus o meu problema. E Deus está dizendo nessa noite: é tempo de você se abrir para mim e mostrar o teu problema, porque esse problema está te matando. E Deus está dizendo: é noite de cura, é noite de restauração, é noite de mudança na tua vida. Talvez você está dizendo: se eu contar o meu problema para o meu pastor, a igreja vai ficar sabendo. Se eu contar o meu problema para o obreiro, a igreja vai ficar sabendo. Se eu contar o meu problema para os irmãos, eles não vão me entender, vão rir de mim. E Deus está dizendo nessa noite: entra no verdadeiro propósito, mostra para mim o teu problema. Qual é o teu problema? Aonde é que está te ferindo e te machucando? Porque o Espírito Santo de Deus me diz que entrou pessoas aqui feridas, e Deus está dizendo: eu quero arrancar esse problema e sarar esta ferida que está te machucando nessa noite. A Bíblia diz que a mão daquele homem, ela foi restituída. Se ela foi restituída, é porque aquele homem tinha perdido a sensibilidade. Ele já não conseguia movimentar a sua mão. Tem uma área da sua vida que você já perdeu a sensibilidade. Uma área na tua alma que você já perdeu a sensibilidade. Está seca, não dá fruto, já morreu. E Deus está dizendo nessa noite: fica tranquila, fica tranquilo, vai voltar a mover, vai voltar a dar fruto, você vai voltar a falar em língua estranha. O meu Deus vai voltar a mover em você, e a presença dele, ela vai te restaurar. É nessa noite que ele te visita, é nessa noite que ele te toca, é nesta noite que ele te capacita, é nessa noite que ele te cura. Levanta a sua mão. Quando
você está com as mãos erguidas, Deus se agrada. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Você veio aqui nessa noite, eu não conheço o que está passando no teu coração, mas o meu Deus, porque muitas das vezes, irmão, a gente quer ser falso com a gente mesmo. A gente precisa de mudança, mas dentro da gente fala, não, mas outra hora eu mudo, outro dia eu mudo. E o meu Deus está dizendo, é nessa noite que a mudança chega na tua vida. Nessa noite eu quero que você olhe para dentro de você agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Você sabe aonde está o teu problema. Eu vou te dar um minuto para você pensar agora. Feche os teus olhos. Eu quero que você comece a ouvir as batidas do seu coração. Alabraçuri bicandarás. Eu quero convidar aqui o Tiago, que vai louvar. Olhe para dentro de você agora. Você fala em línguas. Escuta isso aqui. Você adora a Deus aqui, mas você precisa de uma mudança. Deus, Ele visita a tua vida, Deus, Ele te toca, mas chega momentos da sua vida, algumas coisas estão te atrapalhando a servir a Deus. E Deus está dizendo nessa noite, eu sei aonde está o problema. Pensou aí? Olhou para dentro de ti aí, Deus já está falando ali, irmãos. Deus já está movendo ali, ó. Olhou para dentro de você, viu aonde está o problema que tem que ser resolvido. Agora eu quero te convidar a vir para o meio. Eu quero te convidar aqui na frente. Aquela que deseja uma mudança. Você não precisa abrir a boca e dizer para mim, eu quero te convidar aqui à frente. Você que é crente, que serve a Deus, você que está vindo pela primeira vez, eu quero te convidar a vir aqui à frente nessa noite. Saia do seu lugar. Você que olhou para dentro de você e viu que precisa de uma mudança espiritual. Vem aqui à frente nessa noite. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo. Adore a Deus nessa noite. Se entregue na presença de Deus nessa noite. Abra o teu coração para Ele entrar nessa noite. É noite que Deus quer te renovar, mudar a tua vida, te capacitar na presença dEle. Então adore a Deus aí, agora nesse momento. Feche os teus olhos, feche os teus olhos aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A presença de Deus está aqui nesse lugar, meu irmão. Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te Meus irmãos, olhe para cá. Você veio aqui na frente. Olhe para mim aqui. Você veio aqui na frente porque você sabe que precisa melhorar em alguma área. Você precisa melhorar numa área da sua vida, não é verdade? Você não ia sair do seu lugar em vão.
Se você veio aqui à frente é porque você precisa do socorro de Deus na sua vida. E você está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu preciso urgentemente de uma mudança. Daniel, mas é crente, a pessoa é crente mesmo. Eu quero que você pegue na mão dessa irmã que está do seu lado aí. Você que veio aqui à frente. Na mão desse irmão. Você não vai contar para mim o seu problema. Eu quero que você conte para Deus o seu problema. Eu não vim aqui simplesmente para lançar palavras de emocionalismo para você voltar vazio para sua casa. Eu vim aqui te dizer que o mesmo Deus, ele permanece fiel. E esse Deus, ele quer te visitar aqui nessa noite. Porque Deus, ele já rasgou os céus e já te viu aqui. Então é noite de você exaltar a Ele, glorificar a Ele. Você que veio aqui na frente nessa noite, feche os teus olhos aí que eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a minha irmã e o meu irmão veio aqui na frente, ó Pai, porque o Senhor conhece, ó Pai, a vida dela. Você conhece a vida desse irmão. Deus, eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, que o Senhor libere uma palavra de autoridade dos altos céus nessa noite, e que o Senhor visite, ó Pai, esta irmã e este irmão, em nome de Jesus nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo aí, receba o toque do Espírito Santo na tua vida nessa noite. É noite de você se derramar na presença dEle, é noite de você contar para Ele os teus problemas, é noite de você falar para Ele aonde está doendo esta ferida. Minha irmã, não fique de boca fechada, abra a tua boca, exalta Ele aí, abra a boca aí. Ele já está na casa, a casa já está cheia da presença dEle. Alabrastébia, alabrandara suribicai. É noite de Deus visitar a tua vida. Aleluia, adora a Deus, abra a tua boca. É noite, Otoniel, de adorar a Deus. Deus não te trouxe aqui em vão. Então abra a boca, meu irmão. Ei, o que é que está acontecendo? Não tem impedimento nenhum que te para. Você está na presença dEle, na casa dEle. Convidar os obreiros para descer, nós vamos orar. Eu quero convidar todos os obreiros para descer. As irmãs que estão aqui em cima, os irmãos, vamos descer. É noite de renovo, é noite de mudança, é noite de restauração. É hoje que Deus te pega aqui, ó. É nessa noite, irmã, é nessa noite, irmão. Então abra a boca aí, abra a boca aí. Os obreiros estão descendo. É noite de mudança, é noite de restauração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a unção aí. Em nome de Jesus, receba a autoridade aí. Em nome de Jesus, receba poder aí. Em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, seja renovada. Em nome de Jesus, é nessa noite. Deus já te viu aqui, irmã. É noite de você ser cheia. É noite de Deus visitar a tua vida. Série de cantarás, alabraçu e Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Adora a Deus aí, irmão. É noite de restauração na tua vida. É hoje que essa lepra vai embora. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. A presença de Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Adora a Deus aí, meu irmão. Para o céu, para o Aleluia. Aleluia. Não há Deus maior. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que você entenda o propósito de Deus. Alabraçuri bicandarás. Alamandaracere bicai. Esse jovem de blusa preta social aqui, ó, que tá saindo aqui, ó. Vem cá, você. O propósito de Deus na sua vida é muito grande. Prepara os teus pés, é o que o meu Deus manda lhe dizer, e as tuas mãos, porque a obra é grande, a caminhada é longa, e tudo que você está passando, meu Deus manda lhe dizer, é só por um tempo. Você se assentou ali, você veio para adorar, mas quando você veio aqui na frente, o Espírito disse, diga para ele que ele não ficará na cidade de Patos de Minas por muitos anos. O meu Deus tem uma terra estranha para ti, e o meu Deus há de usá-la naquela terra, porque você não irá só. Eu estou dizendo isso aqui, meu irmão, porque é promessa de Deus na sua vida. Deus vai te arrancar, vai te tirar desta cidade, ainda que você não entenda hoje, mas um dia você vai lembrar, aquele homem falou, porque o meu Deus há de te usar. Espera, você vai ser capacitado aqui para sair ao encontro do propósito que Deus está te reservando lá fora.